As filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. Este será o título da nossa terceira lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, aqui na congregação em que sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Curitiba, e hoje eu estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos personagens marcantes da Bíblia. Hoje nós iremos estudar sobre as filhas de Zelofeade. Elas não são personagens tão conhecidas, não estão entre aqueles personagens que mais aparecem nas ministrações, nas histórias para crianças pequenininhas, nas histórias bíblicas. Geralmente não tem as filhas de Zelofeade, elas não são mencionadas. Todavia, a atitude que elas tiveram de ir diante de Moisés para pedir a herança que era do pai, para a qual elas não teriam direito, porque só os homens tinham direito para as heranças de terra após a morte do pai, mudou toda a história. Mudou a história de Israel, mudou a lei de Israel. Então nós temos hoje uma história impactante, uma história marcante sobre 5 meninas, provavelmente a mais velha ali antes dos 14 anos de idade e as outras ali um pouco menores, em tenra idade. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 e... A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, aqui na congregação em que sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Curitiba, e hoje eu estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos personagens marcantes da Bíblia. Hoje nós iremos estudar personagens que não aparecem geralmente nas histórias bíblicas para crianças. Sabe essas bíblias que reúnem principais histórias? As filhas de Zelofeade geralmente não se encontram nestas histórias bíblicas. Nós também não vemos muitas ministrações sobre elas no dia a dia, ali, né, nas 50 e algumas pregações que nós temos nos domingos nas nossas igrejas. Raramente se ouve falar das filhas de Zelofeade. Mas hoje nós iremos estudá-las e no domingo, dia 20 de julho, nós teremos a oportunidade de compartilhar um pouco mais a respeito da história delas, da atitude que elas tiveram com os nossos juvenis, porque elas tinham tenra idade, tinham pouca idade, provavelmente abaixo dos 14 anos de idade, a 5. Ainda assim, elas nos dão uma aula, elas nos trazem um grande exemplo sobre como pedir, sobre como ter uma atitude correta diante de uma situação que você considera injusta. Essas meninas, elas mudaram a história de Israel. Elas alteraram a lei de Israel através da forma que pediram. Então hoje nós teremos uma aula sobre como pedir. Mais do que pedir, é importante saber a forma correta de pedir. Então vamos para nossa terceira aula. O texto bíblico principal está lá em Tiago, no capítulo 4, 2 versículos, o 2 e o 3. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. O que será que o nosso comentarista da lição conseguiu ligar entre as filhas de Zelofeade e este texto de Tiago? A leitura bíblica em classe está lá em Números, no capítulo 27, dos versículos 1 ao 11, e aqui nós temos o registro de como foi que as filhas de Zelofeade se colocaram diante de Moisés e da congregação. Objetivos da nossa lição hoje. Primeiro, descrever o costume legal de Israel com relação à herança. Segundo, encorajar os sonhos e os pedidos de causas impossíveis. E terceiro, reafirmar o zelo de Deus por justiça. Primeiro tópico, quem são as filhas de Zelofeade? Zelofeade era um filho de Éfer, descendente da família de José, um pai ali da família de Manassés, da tribo de Manassés. Este homem teve 5 filhas e nenhum filho. Suas filhas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Zelofeade morreu durante o período de peregrinação do Egito para o deserto e elas ficaram em luto pela perda do pai e também se sentiram injustiçadas diante do costume vigente naquela época sobre a repartição de terras e de bens
após a perda do pai. E o que foi que elas fizeram? Veja, estes dois acontecimentos deram início a uma história ímpar e revolucionária protagonizada por essas 5 jovens. Eu diria além, por essas 5 meninas. Elas ainda não eram jovens, elas eram meninas e logo nós vamos ter uma ideia da idade delas. Segundo tópico, a lei vigente. Primeiro subtópico, direito e herança. Na cultura hebraica, após a morte do patriarca, a propriedade do falecido era dividida apenas entre os filhos do sexo masculino, reservando então ao primogênito 2 vezes mais do que aos demais irmãos. As filhas eram tratadas de outra forma porque elas recebiam o dote. Então, quando elas se casavam, o pai dava a elas alguma parte da herança. Então, fosse valor, fosse servas, fosse bens, fosse em terra. Nós temos Labão entregando as suas filhas, as servas, Zilpa e Bila. Nós temos aqui a lição, inclusive, registra o caso de Axa, a filha de Caleb, que vai receber do seu pai, quando ela se casa com Otoniel, terras. E dentre as terras, ela vai pedir ao seu pai algumas fontes de água. Então, fora este caso de matrimônio, de receber a herança do pai quando se casava, quando saía de casa para se casar, as filhas não tinham direito à herança. Elas não herdavam terra do pai, a não ser que o pai desse a terra no momento do casamento. Após o casamento, se não fosse dado a elas nenhum tipo de herança, elas não recebiam herança em outro momento. Sabe no que nós temos hoje? Repartição de bens após a morte de alguém? Naquela época funcionava diferente. Após a morte do pai, os filhos homens recebiam direito à terra, ao que era do pai. As filhas só tinham direito quando elas se casavam. Então o pai dava um dote para elas, para o marido com quem elas estavam ali se unindo. Esta era a legislação da cultura hebraica no período em que Zelofeade morreu e as suas 5 filhas ficaram órfãs e sem direito a nada. Então vejamos o que aconteceu. Segundo subtópico, fardo pesado. O contexto geral da situação sobre a qual lemos era: as 5 filhas de Zelofeade não eram casadas e nem tinham irmãos. Tomando por parâmetro a cultura da época, teremos uma noção de quantos anos aproximadamente elas tinham. Naquela época, as mulheres se casavam muito novas, aproximadamente a partir dos 14 anos, o que nos leva a entender que estamos falando sobre 5 adolescentes, órfãs, solteiras e desamparadas, e provavelmente com idades abaixo dos 14 anos. Nós estamos falando de meninas muito novas. Nós estamos falando de meninas ali no início da adolescência e talvez de algumas crianças. Porque se elas são em 5, vamos supor que a mais velha tivesse 13 anos, a outra 12, a outra 11, a outra 9, a outra 8. Nós estamos falando de algumas crianças. Isso se elas fossem esquerdinha, né? Se tivesse uma diferença maior ali entre uma e outra, nós podemos estar falando até de alguém que fosse bebê, né? De alguma delas que estivesse ali passando dos 2 anos de idade. Nós não sabemos a distância entre uma filha e outra. Fato é que a mais velha não poderia ter mais do que 14 anos aproximadamente, 14 e 15 anos, porque senão ela já estaria casada. E no caso delas, elas eram todas solteiras. Nós estamos falando de uma cultura distante da nossa. Então aqui é necessário um cuidado nosso. Quando nós vamos tratar do assunto mulheres no Antigo Testamento, nós precisamos sempre explicar o contexto. A Bíblia no Antigo Testamento relata os costumes de um povo muito distante do nosso e de uma cultura muito distante da nossa. Nós somos um povo de cultura ocidentalizada num mundo pós-cristão. Cristo já veio e já alterou todas as leis da cultura ocidental. No Ocidente, a mulher tem um valor que Jesus deu a ela. Quando no princípio Deus criou macho e fêmea, homem e mulher tinham o mesmo valor. Homem e mulher foram criados e receberam de Deus o privilégio de carregar corpo, alma e espírito. Ambos foram criados como seres tricotômicos. Ambos foram postos diante de Deus em pé de igualdade. O que foi que alterou a perfeição de Deus, que tinha homem e mulher iguais em dignidade? Nunca foram iguais em capacidade, nunca foram iguais em propósitos, mas eles sempre foram iguais em dignidade. O que foi que alterou este olhar
para a mulher, que foi inferiorizada, que foi desvalorizada? O pecado. Quando o pecado entrou na humanidade, ele se alastrou e modificou e alterou a forma perfeita com que Deus tinha criado tudo. Lembra que Deus não criou o mato, os cardos, os espinhos? O pecado fez com que eles surgissem. Deus não criou corações maldosos. Deus não criou homens violentos. Deus criou um homem perfeito. E o pecado degenerou aquilo que Deus tinha feito de perfeito. Então, porque o pecado entrou na humanidade, o homem é mais forte fisicamente falando e se aproveitou para colocar a sua força sobre a mulher e fazer com que ela fosse menor. Porque ela não podia lutar igualmente numa queda de braço, numa luta física. Então ela, por essa fraqueza, no sentido de força física, força bruta, ela acabava sendo suplantada pela força masculina. E não só isso. A mulher passa por períodos na vida que a tornam mais frágil. Então a mulher mensalmente possui um período de menstruação que a deixa mais fraca. Além disso, a mulher passa pelos períodos de gestação. Naquela época, as gestações eram uma atrás da outra. Eles tinham quantos filhos fosse possível ter durante a fertilidade de uma mulher. Então a mulher estava sempre ou grávida, ou com um bebezinho pequeno, ou amamentando um bebê, ou já gestando outro e com crianças pequenas ao redor dela. Isso fazia com que a mulher dependesse do homem. Não dependendo da forma com que Deus criou para depender, de forma amorosa. Deus não colocou Adão e Eva no jardim para que eles se encontrassem no meio da amizade colorida e, quem sabe, se casassem. Deus apresenta a Eva a Adão e casa os dois. E lá o Senhor já estabelece o princípio de que nos momentos em que a mulher fosse mais fraca, fosse por conta da sua menor capacidade de músculos e de força física, ou fosse por conta das gestações, da amamentação, do parto, dos períodos menstruais, aquela mulher deveria ser o quê? Protegida, amada, cuidada. Por isso, um homem e uma mulher. Uma mulher que passa por fases de fraqueza corporal e um homem que não passa por essas fases. Veja como Deus fez perfeito. Só que, quando o pecado degenera o ser humano, aquele homem que não passa por uma fase de fraqueza, a não ser que fique doente, nós estamos falando aqui de pessoas saudáveis, tá? Ele passa a colocar aquela mulher debaixo da sua proteção, só que nem sempre o amor era a norma vigente. Às vezes, ele era um bruto, às vezes ele era violento, às vezes ele era cruel. Nós estamos falando de uma sociedade muito antes de Cristo. Nem Israel havia recebido as leis do Senhor no início, né? Pós saída ali do Éden. O que acontece? As mulheres passam a ser subjugadas, porque elas não tinham voz, elas não tinham um corpo para uma luta física, então elas eram, na maior parte das vezes, subjugadas. Quando o povo de Israel vai para o Egito, eles estão diante de uma cultura mundana, de uma cultura pagã. E ali, a forma com que se tratava homem e mulher era a forma com que o mundo fazia. Ali, o povo de Israel ainda não havia recebido leis. Quando as leis começam a ser passadas, o mundo era o quê? Patriarcal. Deus criou assim? Não. Mas foi assim que se tornou. Aquele mundo patriarcal não privilegiava as mulheres. As mulheres eram consideradas mais fracas, inferiores, elas não tinham muito valor. Então, quando nós olhamos para o caso das filhas de Zelofeade, é importante não colocar a lupa feminista no caso, para dizer, tá vendo? Se o feminismo existisse, calma lá. Aquele era um mundo muito distante do nosso. Quem dá à mulher, quem devolve à mulher a dignidade que o pecado, entrando na vida do homem, arrancou da mulher, foi Jesus Cristo. Até Jesus Cristo, a nação que mais valorizou a mulher foi a nação de Israel. E aí é simples nós sabermos como. Basta dar um Google, lá no Google acadêmico, e pesquisar o que se fazia com mulheres nas regiões vizinhas do povo de Israel. Existem relatos, por conta dos achados arqueológicos e por conta do que os estudiosos encontram deste período. Então é necessário, professor, conscientizar os seus alunos de que nós estamos falando de uma cultura muito distante da nossa, de um povo muito distante da gente, e lá, naquela cultura, para aquele povo, para aquele período, a mulher estava sempre sob a proteção de um homem. Então,
Quando o pai morria, aquela filha, provavelmente, se aquele pai tivesse filhas, ela já estava sob a proteção do marido. Então ela não precisava receber herança, porque a herança já tinha sido passada no matrimônio e ela tinha um marido que zelava pela vida dela. Percebe? A mulher não foi feita naquele período, lá na antiguidade, para estar sozinha administrando posse ou terra nenhuma. Caso o pai morresse, ela já deveria estar casada. Se ela não fosse casada, algum irmão, algum homem, um tio, um parente, tomaria conta dela. Mas e se não tivesse ninguém? As filhas de Zelofeade vão nos explicar o que foi que elas conseguiram quando elas não tinham ninguém. Então vamos lá. Terceiro tópico, clamor por justiça. Ponto 3.1, primeiro subtópico aqui do ponto 3, sem precedentes. Diante daquele cenário extremamente desfavorável, as 5 filhas de Zelofeade decidiram não apenas chorar, reclamar ou mesmo se rebelar, como muitos optam por fazer em situações difíceis, ao contrário, com argumentos plausíveis, correta e respeitosamente apresentados, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza puseram-se diante de Moisés, do sacerdote Eleazar e dos príncipes de toda a congregação, e elas apresentaram a situação delas às autoridades, pedindo que ponderassem a respeito de sua reivindicação. Sabe o que me chama muita atenção aqui? Estas meninas estavam diante de um cenário desfavorável para a voz feminina, para que a mulher se levantasse e falasse, e elas estavam sem pai, elas não tinham um homem para levantar e falar por elas. O que elas poderiam ter feito? Elas poderiam ter aceitado a sua condição e vivido de acordo com o que a vida tinha reservado para elas. Elas podiam ter dito, pois é, né? Que a infelicidade nos abateu e agora nos resta mendigar. Nosso pai morreu, não há um homem que possa nos proteger, agora é mendigar até esperar que uma de nós esteja pronta para se casar e então nos dê algum tipo de ajuda para as outras que aos poucos vão também adquirindo idade para se casar. O mais óbvio seria aceitar a situação e ficar quieta, calada. Este era o mais óbvio, até porque elas eram muito novas. Todavia, nós estamos diante de um grupo de meninas que possuíam o desejo de não apenas fazer justiça para o pai, mas a certeza de que se Deus as estava levando para a terra prometida, este Deus que havia arrancado o povo de Israel do Egito, tirado com mão poderosa e protegido até aquele momento, também haveria de protegê-las. E é muito provavelmente com a certeza de que Deus as protegeria que elas vão diante de Moisés e falam com respeito, mas com ousadia, pedindo para que eles verificassem como ficaria a questão delas. Elas não queriam mendigar. Elas não queriam aceitar a condição de órfã e abandonadas e muito provavelmente prestes a mendigar que a vida tinha dado a elas. Elas foram diante de Moisés. Elas não aceitaram a situação de cabeça baixa, caladas, quietas, mas elas também não se rebelaram. Elas também não saíram gritando, que absurdo, onde já se viu? Não. De forma estratégica, respeitosa, elas souberam falar. Não foi sobre falar pelos cotovelos, foi sobre falar de forma correta. Não foi sobre murmurar, Deus, como assim o Senhor me abandonou? Foi, o que é que nós podemos fazer? É um pensamento muito prático que geralmente não é um pensamento feminino. Geralmente, atente-se à expressão, geralmente, as mulheres não são muito práticas. A praticidade é uma característica muito comum ao sexo masculino. A mulher é mais dada ao drama. Damaris, pois é, uma mulher está falando isso. Nós temos uma capacidade maior de reivindicar os nossos direitos de forma amorosa, de forma dramática, de forma... Eu tenho uma filhinha, né? De 4 anos de idade. Quando ela vai pedir algo para o pai dela, ela altera a fisionomia e o tom de voz. Na hora.
É algo assim, você fala, gente, a psicologia explica? Explica. Ela altera, porque ela sabe como falar com o pai. Percebe? Então, essas meninas poderiam muito bem ter murmurado, reclamado, aceitado a condição caladas, porque era esperado, né? Que elas aceitassem. Foi um infortúnio, talvez o Senhor está punindo vocês, fica aí, fica quietinha. Mas elas souberam a forma correta de se posicionar e elas foram práticas. Deus permitiu que nosso pai morresse, mas este Deus está nos tirando do Egito e nos levando para a terra prometida. Portanto, este é um Deus que nos ama e que nos honra. Ele prometeu que nos tiraria do Egito e tirou. Então, se este Deus cuida de nós, vamos diante de Moisés, que é o seu representante no nosso meio, e pedir que ele faça uma alteração. De algum jeito, de que o nosso pai não tenha o nome esquecido, que nós não sejamos largadas para mendigar em Israel. Olha que meninas inteligentes, audaciosas. E lá vão elas diante de Moisés. Então, continuando, notem a coragem e a sabedoria delas ao apresentarem o problema, já sugerindo também uma solução. Números 27, 4. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Essa ousada atitude viria a alterar o estatuto de direito permanentemente, por ordem do próprio Senhor. Ponto 3.2. Mais que um pedido. Cabe destacar o caráter nobre e digno do pedido dessas jovens e a maneira como elas souberam pedir. Elas poderiam ter falado com rebeldia, de maneira imatura, ter acusado Moisés, porém, elas escolheram falar de forma totalmente diferente, nos deixando um exemplo extraordinário. Mais do que por bens ou sustento, aquelas jovens estavam lutando pela memória do pai, portanto elas estavam honrando o pai, exatamente como o mandamento bíblico ordenava. Deus havia dito, filhos, honrem ao pai e à mãe de vocês. E o que é que elas estavam fazendo? Honrando o pai delas. Então, percebendo a preocupação com a dignidade e a memória do pai, também na explicação de que Zelofeade não estava entre os que pecaram contra Deus, mas enfatizando que o pai era submisso à autoridade de Moisés, que ele havia pecado por conta da sua incredulidade, assim como a maior parte do povo, mas eles não estavam entre os filhos de Corá. Assim como Zelofeade, muitos outros pais de família haviam morrido naquele período. Lembra que o povo estava ali andando em círculos, porque Deus queria que toda aquela geração incrédula que havia saído do Egito padecesse ali, para que na Canaã, na terra prometida, só entrassem aquelas pessoas, aqueles filhos de Israel, que receberiam a lei novamente e que creriam em Deus. O Senhor queria limpar o povo da incredulidade. Então muitos pais começam a padecer ali no deserto. O pedido daquelas meninas não mudava só a sorte delas, mas também toda e qualquer outra menina que viesse em uma família só de mulheres e que ao perder o pai ficaria sem terra. Quantas outras meninas, quantas outras mulheres, quantas outras famílias não seriam afetadas pelo mesmo problema que elas estavam enfrentando? Portanto, a maneira com que elas falaram foi fundamental para que não apenas a sorte delas, mas a sorte de todas quantas outras precisassem, fosse alterada. Elas nos dão uma aula de como falar. Mais do que saber falar, é importante saber como falar, quais palavras usar, que palavras colocar em cada uma das situações, percebe? Essas meninas, elas nos dão uma aula de oratória, de adequação. Aqui no texto da leitura bíblica em classe, nos diz assim, elas se puseram diante de Moisés, diante da congregação, dizendo, Números 27, 3, nosso pai morreu no deserto. A narrativa que elas constroem, a forma com que elas contam a história do pai, é extremamente importante para que elas sejam ouvidas e atendidas. Nós estamos falando de meninas, muito jovens, estamos falando provavelmente de alguém abaixo dos 14, 15 anos de idade. Então, como é que elas obteriam crédito diante de homens mais velhos, diante de Moisés? Moisés, lembra de quem era Moisés?
Moisés era um candidato ao trono do Egito, a nação mais poderosa do mundo de então, que vai para o deserto, que é resgatado pelo Senhor lá do deserto, que é colocado pelo Senhor diante de Faraó e que consegue tirar o povo de Israel do Egito através do poder de Deus. Moisés não era qualquer pessoa. Não era como estar diante de uma pessoa normal, de uma pessoa comum. Moisés era o libertador, era o legislador. E elas se colocam diante dele e, sem pestanejar, elas contam a história de vida da família de uma forma que faz com que Moisés dê atenção a elas. Quando nós estamos diante de uma figura de autoridade, a forma com que nós falamos é extremamente importante, porque ou aquela pessoa pode só ouvir mais um caso, ou ela pode nos atender. Moisés ouvia casos o dia todo, ele resolvia as questões do povo de Israel. Aquelas meninas se colocaram diante dele, contando uma história de forma a fazer com que Moisés olhasse para elas e tomasse uma decisão. Então vamos continuar aqui. Quarto tópico, o poder do clamor. Primeiro subtópico, ponto 4.1, a resposta inesperada. Aqui está a atitude de Moisés. Veja só, ele se viu diante, de algo tão diferente, de algo tão ímpar, de algo tão além de tudo que ele já havia escutado, que ele precisou ir diante do Senhor e apresentar a situação das filhas de Zelofeade para o Senhor. Moisés estava acostumado a ouvir casos diversos do povo de Israel, mas as filhas de Zelofeade fizeram com que Moisés se dirigisse à presença do Todo-Poderoso, do Juiz Supremo de Israel, para dizer: querido Deus, eu estou diante de uma situação complexa e eu preciso da sua ajuda. Outro ponto importante da aula. Nós, que somos professores, muitas vezes líderes na nossa congregação, líderes de adolescentes, para nós que o Senhor confiou vidas, confiou alunos, confiou liderados, é importante saber a hora de se dirigir a Deus, de recorrer ao Senhor e falar: Senhor, estou diante de uma situação para a qual não encontro saída humana e eu gostaria que o Senhor me ajudasse, que o Senhor ofertasse com a sua suprema sabedoria uma resposta, uma saída para essa situação. Moisés, apesar de tudo que eu falei agora há pouco sobre Moisés, de todo o conhecimento, Estevão vai falar no Novo Testamento, em Atos, que Moisés foi educado em toda a ciência e sabedoria do Egito, que era o que existia de mais... Eu falei na aula de José também, O Egito era o mundo supremo daquela época. Eles tinham o de mais elevado, o de mais tecnológico da época, estava no Egito. Moisés foi educado em toda aquela cultura, em toda aquela inteligência. Ele era um homem muito inteligente, muito sábio. Mas ainda assim Moisés vai diante de Deus e fala: eu preciso da sabedoria suprema. Aleluias! Quantas vezes nós precisamos recorrer à sabedoria suprema, não é mesmo? É maravilhoso poder contar com o dono do mundo, com o juiz mais que perfeito, com a sabedoria por excelência, para que nos auxilie em questões humanas, mas que nos mostre como viver. Então, aqui está. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente você vai dar possessão de herança entre os irmãos do pai delas, e a herança do pai fará com que passe a elas. Então, a partir daquele dia, quando um patriarca morresse sem deixar filhos, a herança deveria ser passada às suas filhas. Isso virou lei permanente para Israel. Por meio da história destas 5 jovens, o Espírito Santo nos recorda que há poder no clamor, na oração e na justa petição. Aos olhos humanos e todo aquele contexto em que elas viviam, parecia impossível que elas conseguissem que a herança fosse passada para elas. Não só por conta da tenridade, mas porque elas eram meninas, elas não tinham aquele direito, não existia precedente, ninguém havia conseguido antes. Mas não é porque ninguém fez, não é porque parece impossível, que de fato é impossível. E é isso que essas meninas nos ensinam. Sabe, enquanto eu ministrava a aula sobre Miriam na semana passada e anteriormente a aula sobre José, falando sobre pessoas que desafiaram as organizações políticas já instituídas em suas nações,
eu ficava pensando sobre como nos falta hoje entender o poder do Deus que nós servimos. Nós estamos tão acostumados ao mundo em que estamos, que nós nos esquecemos de que somos peregrinos, que nós nos esquecemos muitas vezes que servimos ao Deus dono do mundo. Portanto, quando nós estamos diante de situações que parecem impossíveis, nós não precisamos nos desesperar, arrancar os cabelos ou ficarmos céticos. Diante de situações que fogem o controle humano, nós podemos recorrer ao nosso Supremo Juiz. Temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que fala com o Senhor como filho, como Deus também, a nosso favor, porque foi humano como nós. Muitas vezes nos falta, diante do mundo perverso em que estamos, a consciência do tamanho, da grandeza, da soberania do Deus que nós servimos. Quantos de nós não estamos nos tornando céticos com respeito ao poder de Deus e criando não só filhos céticos, mas formando liderados na igreja, adolescentes, jovens, juvenis, céticos também. Quantas pessoas recebem diagnósticos terríveis e recorrem a todos os médicos da cidade e fora da cidade antes de se colocar diante de Deus e pedir a Ele solução? Quantos de nós estamos decretando que o mundo acabou por conta das guerras, dos rumores, das leis que, vira e mexe acabam pesando contra a igreja? Aí nós determinamos que, vixe, deu errado pra gente. Como? Somos ou não somos representantes do Deus vivo na terra? Somos ou não somos parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo na terra? Essas meninas desafiaram a lei vigente e conseguiram alterar permanentemente a lei em Israel, porque elas não se calaram e porque elas souberam a forma de falar. Não foi só não se calar e sair de casa gritando. Elas não se calaram, pensaram, organizaram uma estratégia e foram diante de Moisés com coragem, com ousadia e com a forma correta de falar. Que exemplo para nós! Para finalizarmos, nós temos aqui ponto 4.2. Saiba pedir. A palavra de Deus nos adverte que alguns não recebem o que querem ou o que precisam simplesmente porque não pedem. E mais adiante, a Bíblia nos explica que também aos que pedem verbalizam as suas necessidades, porém pedem mal, visando somente os deleites pessoais. Veja que nós temos relatado em Tiago problemas distintos. Primeiro, quem não pede. Segundo, quem pede mal. Nós estamos inclusos em qual grupo? No grupo que nem pede ou no grupo que não sabe pedir? Que o Espírito Santo nos ajude a saber como pedir. Último subtópico, um pedido de fé. O pedido daquelas jovens demonstra uma fé notável. Primeiro, por todo o contexto já analisado e depois, porque se refletirmos bem, a petição delas foi feita antes da conquista da Terra Prometida, demonstrando assim que elas criam, que elas tinham convicção que o Senhor estava prestes a cumprir o que tinha prometido, que o Senhor estava prestes a dar a elas a Terra Prometida, a conceder a todo o povo de Israel o direito, a graça, o presente de entrar na Terra Prometida. Elas creram que o Senhor honraria o que disse ao povo através do seu servo Moisés. Ou seja, elas creram no que ainda não podiam ver e tiveram convicção das coisas que ainda esperavam, como está escrito lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé. Provavelmente para muitos hebreus, subjugados por anos na escravidão, tal atitude era ousada e era até considerada loucura. Para outros era inútil. Mas as filhas de Zelofeade não permitiram que nada e que nem ninguém determinasse o que elas podiam ou não crer, fazer e conquistar. Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza nos ensinam a não apenas pedir, mas pedir com sabedoria
e fé no caráter justo, bom e fiel do nosso Deus. Aqui o comentarista traz algo que me chama ainda mais atenção. Essas meninas cresceram no Egito. Elas cresceram como escravas. Mas mesmo vivendo como escravas, a mente delas não era de escravas. Escravos não podiam falar, escravos não podiam requerer nada, mas aquelas meninas superaram a escravidão, creram no Deus que as tirou de forma poderosa do Egito. E elas abandonaram a vida de escravidão para trás, foram diante de Moisés e pediram para que quando eles entrassem na terra prometida, elas pudessem receber a terra que era de direito do pai delas, para que não só a memória dele não fosse esquecida, não se tornasse apagada, mas também para que elas tivessem o direito de viver de forma honesta, de forma saudável, sem precisar tornarem-se mendigas. Lá estavam aquelas meninas, superando os anos de escravidão, se colocando diante do maior líder de Israel naquele período e fazendo um pedido justo. Elas souberam como pedir e tiveram o seu pedido atendido. Aqui nós estamos, então, diante de mais uma personagem extraordinária da Bíblia. Mais uma não, né? Mais 5 personagens extraordinárias da Bíblia, que os nossos juvenis possam, então, ter mais 5 exemplos de personagens que desafiaram o tempo em que viveram, que não se conformaram com o mundo em que estavam e que foram atendidos pelo Senhor. Professor, que o Senhor te use de forma maravilhosa, de forma profunda, de forma poderosa no próximo domingo e que você possa ministrar ao coração dos seus juvenis, para que eles possam, aula a aula, aprendendo, entendendo e assimilando que Deus não escolhe usar pessoas só de mais idade, só mais maduras, só formadas em teologia, só com uma família, né, de cristãos, com uma família de pastores, de evangelistas. Não. Deus usa todos quanto estiverem disponíveis. E que, mais do que isso, a aula do próximo domingo vai ensiná-los que eles precisam pedir da maneira correta e que então Deus irá atendê-los. Amém? Professor, Deus abençoe e até a próxima aula.